Professor Nelson Júnior Cast. Dois Irmãos de Milton Ratum. Capítulo 1. Zana teve que deixar tudo. O bairro portuário de Manaus, a rua em declive sombreada por mangueiras centenárias, o lugar que para ela era quase tão vital quanto a Bíblios de sua infância. A pequena cidade no Líbano, que ela recordava em voz alta, vagando pelos aposentos empoeirados até se perder no quintal, onde a copa da velha seringueira sombreava as palmeiras e o pomar cultivados por mais de meio séculos. Perto do alpendre, o cheiro de açucenas brancas se misturava com o do filho caçula. Então ela sentava no chão, rezava sozinho e chorava desejando a volta de Omar. Antes de abandonar a casa, Zana viu o vulto do pai e do esposo nos pesadelos das últimas noites, pois sentia a presença de ambos no quarto em que viviam dormindo. Durante o dia, eu a ouvia repetir as palavras do pesadelo. Eles andam por aqui, meu pai e Halim vieram me visitar. Eles estão nesta casa, e ai de quem duvidasse disso, com uma palavra, um gesto ou um olhar. Ela imaginava o sofá cinzento na sala onde Halim guardava o narguilé para abraçá-la. Lembrava a voz do pai conversando com os barqueiros e pescadores do Manaus Rabur. E ali no alpendre, lembrava a rede avermelhada do caçula, o cheiro dele, o corpo e que ela mesma despia na rede onde terminava suas noitadas. Sei que um dia ele vai voltar, Zana me dizia sem olhar para mim, talvez sem sentir a minha presença, o rosto que fora tão belo agora sombrio e abatido. A mesma frase eu ouvi como uma oração murmurada, no dia em que ela desapareceu na casa deserta. Eu a procurei por todos os cantos, e só fui encontrá-la ao anoitecer, deitada sobre folhas e palmas secas, o braço engessado, sujo, cheio de titica de pássaros, o rosto inchado, a saia e a nágua molhadas de urina. Eu não a vi morrer, eu não quis vê-la morrer, mas alguns dias antes de sua morte, ela deitada na cama de uma clínica, soube que ergueu a cabeça e perguntou em árabe para que só a filha e a amiga quase centenária entendessem, e para que ela mesma não se traísse. Meus filhos já fizeram as pazes? Repetiu a pergunta com a força que lhe restava, com a coragem que a mãe aflita encontrara na hora da morte. Ninguém respondeu. Então o rosto quase sem rugas de Zana desvaneceu. Ela ainda virou a cabeça para o lado, à procura da única janelinha na parede cinzenta, onde se apagava um pedaço do céu crepuscular. Quando Jacob chegou ao Líbano, o pai foi buscá-lo no Rio de Janeiro. O cais da Praça Mauá estava apinhado de paredes de pracinhas e oficiais que regressavam da Itália. Bandeiras brasileiras enfeitavam o balcão e nas janelas dos apartamentos e casas, rojões hipocavam no céu, e para onde o pai olhava havia sinais de vitória. Ele avistou o filho no portoló do navio que acabara de chegar de Marsella. Não era mais o menino, mas o rapaz que passara 5 dos seus 18 anos no sul do Líbano, onde andar era o mesmo, passos rápidos e firmes que davam ao corpo um senso de equilíbrio e uma rigidez impensável no andar do outro filho, o caçula. E havia esticado alguns palmos, e à medida que se aproximava do cais, o pai comparava o corpo do filho recém-chegado com a imagem que construíra durante anos de separação. Ele carregava um furnel de lona cinza, surrado, e debaixo do boné verde, os olhos graúdos arregalaram
com os vivas e a choradeira dos milhares da Força Expedicionária Brasileira. Halim acenou com as duas mãos, mas o filho demorou a reconhecer aquele homem vestido de branco, um pouco mais baixo do que ele. Por pouco esquecera o rosto do pai, os olhos do pai e o pai por inteiro. Apreensivo, ele se aproximou do moço, e os dois se entreolharam, e ele, o filho, perguntou. Baba? E depois os 4 beijos no rosto, o abraço demorado e as saudações em árabe. Saíram da Praça Mauá abraçados e foram até a Cinelândia. O filho falou da viagem e o pai lamentou pela penúria em Manaus, a penúria e a fome durante anos da guerra. Na Cinelândia, sentaram-se à mesa de um bar, e no meio do burburinho Iacabe abriu o farnel e tirou um embrulho. E o pai viu pães embolorados e uma caixa de figos secos. Só isso trouxera do Líbano? Nenhuma carta, nenhum presente? Não havia mais nada no farnel, nem roupa, nem presente, nada. Então Iacabe explicou em árabe que o tio, o irmão do pai, não queria que ele voltasse para o Brasil. Calou, Halim baixou a cabeça, pensou em falar do outro filho e hesitou. Disse, tua mãe, e também se calou. Viu o rosto crispado de Iacabe. Viu o filho levantar-se, aperreado, arriar a calça e mijar de frente para a parede do bar, em plena Cinelândia. Mijou durante uns minutos, o rosto agora aliviado, indiferente às gargalhadas do que passavam por ali. Halim ainda gritou, não, tu não deves fazer isso. Mas o filho não entendeu, ou fingiu não entender o pedido do pai. Ele teve que engolir o vexame. Esse e outros, de Iacabe. E também do outro filho, Omar, o caçula, o gêmeo que nascera poucos minutos depois. O que mais preocupava Halim era a separação dos gêmeos, porque nunca se sabe como vão reagir depois. Ele nunca deixou de pensar no reencontro dos filhos, no convívio após a longa separação, desde o dia da partida. Zana não parou de repetir, meu filho vai voltar no matuto, um pastor, um raí, vai esquecer o português e não vai mais pisar em escola, porque não tem escola lá na aldeia da tua família. Aconteceu 1 ano antes da Segunda Guerra, quando os gêmeos completaram 13 anos de idade. Halim queria mandar os dois para o sul do Líbano. Zana relutou e conseguiu persuadir o marido a mandar apenas Iacabe. Durante anos, Omar foi tratado como filho único, o único menino. No centro do rio, Halim comprou roupas e um par de sapatos para Iacabe. Na viagem de volta a Manaus, fez um longo sermão sobre educação doméstica, que não se deve mijar na rua, não deve comer como uma anta, nem cuspir no chão. Iacabe, sim, baba. A cabeça baixa, vomitando, quando o bimotor chacoalhava, os olhos fundos no rosto pálido, a expressão de pânico toda vez que o avião decolava ou aterrissava nas 6 escalas entre o Rio de Janeiro e Manaus. Zanos esperava no aeroporto desde o começo da tarde. Elas estacionou seu Land Rover verde, foi até a varanda e ficou olhando para o leste. Quando viu o bimotor prateado aproximar-se da cabeceira da pista, desceu correndo, atravessou a sala de desembarque, subornou um funcionário, caminhou altivo até o avião, subiu a escada e irrompeu na cabine. Levava um buquê de helicônias que deixou cair ao abraçar o filho, ainda lívido de pavor, dizendo-lhe: meu querido, meus olhos, minha vida. Chorando? Por que tanta demora? O que fizeram contigo? Beijando-lhe o rosto, o pescoço, a cabeça, sob o olhar incrédulo dos tripulantes e passageiros, até que Halim disse:
Chega, agora vamos descer. O Jacob não parou de provocar. Só faltou pôr as tripas para fora. Mas ela não cessou os afagos e saiu do avião abraçada ao filho. E assim desceu a escada e caminhou até a sala de desembarque, radiante, cheia de si, como se enfim estivesse reconquistado uma parte da sua própria vida. O gêmeo, que se ausentara por capricho ou por teimosia de Halim, e ela permitira, por alguma razão incompreensível, por alguma coisa que parecera insensatez ou paixão, devoção cega ou irrefreável, ou tudo isso junto, e que ela não quis ou nunca mais soube nomear. Agora ele estava de volta, um rapaz tão vistoso, alto quanto o outro filho caçula. Tinha o mesmo rosto anguloso, os mesmos olhos castanhos e graúdos, o mesmo cabelo ondulado e preto, e a mesmíssima altura. E Jacob dava um suspiro depois do riso, igualzinho ao outro. A distância não dissipara certos tiques e atitudes comuns, mas a separação fizera Jacob esquecer certas palavras da língua portuguesa. E ele falava pouco, pronunciando monossílabos ou frases curtas. Calava quando podia, e às vezes quando não devia. Zana logo percebeu. Via o filho sorrir, suspirar e evitar as palavras, como se um silêncio paralisante o envolvesse. No caminho do aeroporto para casa, Jacob reconheceu um pedacinho da infância vivida em Manaus. E se emocionou com a visão dos barcos coloridos, atracados às margens dos igarapés, por onde ele, e o irmão e o pai haviam navegado numa canoa coberta de palha. Jacob olhou para o pai e apenas balbuciou sons embaralhados. — O que aconteceu? Perguntou Zana. — Arrancaram-lhe a tua língua? — Lá, não, mama, disse ele, sem tirar os olhos da paisagem de infância. De alguma coisa interrompida antes do tempo, bruscamente. Os barcos, a correria na praia quando o rio secava, os passeios até o careiro, no outro lado do Rio Negro, de onde voltavam com cestas cheias de frutas e peixes. Ele e o irmão entravam correndo em casa, zigue-zagueavam pelo quintal, caçavam calangos com uma baladeira. Quando chovia, os dois trepavam na seringueira do quintal de casa, e o caçula trepava mais alto. Se arriscava, mangava do irmão, que se equilibrava no meio das árvores, escondido na folhagem, agarrado ao galho mais grosso, tremendo de medo, temendo perder o equilíbrio. A voz de Omar, o caçula, disse: daqui de cima eu posso enxergar tudo. Sobe, sobe. E Jacob não se mexia, nem olhava para o alto. Descia com gestos meticulosos e esperava o irmão. Sempre o esperava. Não gostava de ser repreendido sozinho. Detestava os ralhos de Zana, quando fugiam nas manhãs de chuvas torrenciais e o caçula só de calção, enlameado, se atirava no igarapé perto do presídio. Eles viam as mãos e as silhuetas dos detentos, e ele ouvia o irmão xingar e vaiar sem saber quem eram os insultados. Se os detentos ou os curumins que ajudavam as mães, tias ou avós a retirar as roupas de um trançado de fios nas estacas das palafitas. Não! Fôlego ele não tinha para acompanhar o irmão, nem coragem. Sentia a raiva de si próprio e do outro. Quando via o barco do caçula quando via o braço do caçula enroscado no pescoço de um curumim do cortiço que havia nos fundos de casa. Sentia a raiva de sua impotência e tremia de medo. Acovardado ao ver o caçula desafiar 3 ou 4 moleques parrudos, aguentar o cerco e os socos deles e revidar com fúria os palavrões, Jacob se escondia, mas não deixava de admirar a coragem de Omar. Queria brigar com ele, sentia o rosto inchado, o gosto de sangue na boca, a ardência no lábio estriado.
na testa e na cabeça cheia de calombos. Queria correr descalço, sem medo de queimar os pés nas ruas de macadâmia aquecida pelo sol fortemente da tarde, e saltar para pegar a linha ou a rabiola de um papagaio que planava lentamente em círculo ou solto no espaço. O caçula tomava impulso, pulava, rodopiava no ar como um acrobata e caía de pé, soltando o grito de guerra e mostrando as mãos estriadas. E Acabe se recusava ao ver as mãos do irmão cheias de sangue, cortada pelo vidro do cerol. E Acabe não era esse acrobata, não lambuzava as mãos com cerol, mas bem que gostava de brincar e pular nos bailes de carnaval no sobrado de Sultana Benemu, onde o caçula ficava para a festa dos adultos, e varava a noite com os foliões. Ele tinha 13 anos, e para Iacabe era como se a infância tivesse terminado no último baile no casarão de Benemu. Naquela noite, ele nem sonhava que 2 meses depois ia se separar dos pais, do país, dessa paisagem, agora sentado no barco de frente da Land Rover, reanimava o rosto dele. O baile dos jovens havia começado antes do anoitecer. Às 10 horas, os adultos entraram fantasiados na sala do casarão, cantando, pulando e enxotando a garotada. E a Cub quis ficar até a meia-noite, porque uma sobrinha dos Reinosos, ou do Reinoso, a menina loirada, corpo alto de moça, também ia brincar até amanhã de quarta-feira de cinzas. Seria a primeira noite de Lívia na festa dos adultos, e a primeira noite que ele e a Cubby viu-a com os lábios pintados, os olhos contornados por uma linha preta, as lanças salpicadas de lantejoulas que brilhavam nos ombros bronzeados. Queria ficar para pular abraçado com ela, sentir-se quase adulto com ela. Já pensava em se aproximar de Lívia quando a voz de Zana ordenou: "Leva tua irmã para casa, podes voltar depois." Ele obedeceu, acompanhou Rania até o quarto, esperou-a dormir e voltou correndo ao casarão dos Benemu. A sala fervilhava de foliões, e no meio de tantas cores e de máscaras ele viu as tranças brilhantes, os lábios pintados, e logo ficou trêmulo ao reconhecer o cabelo e o rosto semelhante ao dele, pertinho do rosto que admirava. Lívia e o irmão dançavam num canto da sala. Dançavam quietos, enroscados, movidos por um ritmo só deles, que não era carnavalesco. Quando os foliões se esbarravam no par, os dois rostos se encontravam e aí sim davam gargalhada de carnaval. E Acabe ensobreceu. Não teve coragem de ir falar com ela. Odiou o baile, odiei as músicas daquela noite, os mascarados, e odiei a noite. Contou Iacabe a domingo na tarde de quarta de cinzas. Foi uma noite insone. Ele fingia dormir quando o irmão entrou no quarto dele, naquela madrugada, quando o som das marchinhas carnavalescas e a gritaria dos bêbados enchiam a atmosfera de Manaus. De olhos fechados, sentiu o cheiro do lança-perfume e suor, o odor de 2 corpos entrelaçados, e percebeu que o irmão estava sentado no assoalho e olhava para ele. E Acabe permaneceu quieto, apreensivo, derrotado. Notou o irmão sair lentamente do quarto. O cabelo, as camisas cheio de confetes e serpentina, o rosto sorridente e cheio de prazer. Foi o seu último baile, quer dizer, a última manhã em que viu seu irmão chegar de uma noitada de arromba. Não entendia por que Zana não ralhava com o caçula, e não entendeu por que ele, e não o irmão, viajou para o Líbano 2 meses depois. Agora, a Land Rover contornava a Praça de Nossa Senhora dos Remédios,
Aproximava-se da casa e ele não queria se lembrar do dia da partida. Sozinho, aos cuidados de uma família de amigos que ia viajar para o Líbano. Sim, por que ele não caçula? Perguntava a si mesmo. E as mangueiras e os oitezeiros sombreavam a calçada, e essas nuvens imensas, inertes como uma pintura no fundo azulado, o cheiro da rua de infância, dos quintais, da umidade amazônica, a visão dos vizinhos debruçados na janela e a mãe acariciando-lhe a nuca, a voz dócil dizendo: Chegamos, querido, à nossa casa.